de hoje, que é sobre Instagram, né? Eu acho que muita gente já se perguntou sobre o Instagram, sobre utilizar o Instagram como meio de conseguir pacientes. Acho que já surgiram várias dúvidas a respeito disso, assim como com a gente, né? Acho que isso começa com a Sim. gente e com a nossa trajetória. Nossa, super. Eu acho que tem uma relação muito forte com a última live que a gente falava do nicho, né? E da escolha do nicho e de como que o Instagram ele surge com essa proposta, né? De você ter um nicho e você divulgar o seu trabalho em um nicho específico por meio do Instagram. E aí as pessoas, né? Você fazer, criar uma série de conteúdos enfim, inúmeros vídeos, imagens, etc., para que você fique conhecido como um profissional. Uhum. E, Sim, eu lembro que assim, na nossa história, essa questão do nicho foi o primeiro ponto que a gente se deparou e falou assim, nossa, mas será? Né? E assim, causou uhum, um super desconforto, né? Da gente pensar em ter que se especializar e ser especialista, especialista do especialista, falar de um assunto só e tudo mais. Mas aí a gente começou a conversar e a refletir. E a gente foi percebendo sim, como tem várias outras coisas, né? Que eu acho que passa por sim, aquilo que você estava falando sobre produção de conteúdo, o quanto que a gente acaba saindo do lugar de terapeuta ou do lugar de quem está querendo ser um psicólogo clínico e atuar como psicólogo clínico, para ter que construir todo um conteúdo, produzir várias coisas, vídeos, imagens, textos, para poder de sim. fato manter essa rede social ativa e de forma que consiga um dia alcançar, né, esse objetivo que é conseguir mais clientes, mais pacientes para o seu consultório. Sim, eu acho que tem essa coisa do ficar conhecido, né? E ser reconhecido como referência em uma determinada área. E é muito curioso, porque acho que tanto eu quanto você, a gente nunca teve muitos problemas de exposição, né? Uhum. Sei lá, 2018, a gente ia lá, falava sobre questões de saúde mental, falava, fazia cursos, a gente nunca teve muitos problemas com a exposição em si. Mas antes da gente se expor, a gente estudava, né? A gente tinha todas as Exato. referências bibliográficas, a gente tinha toda uma preparação para chegar lá na frente e falar sobre isso, né? Apresentações em congresso, apresentações na época da faculdade, não era um problema dado que a gente tivesse preparado para apresentar. E o Instagram não trabalha muito nessa lógica, né? E acho que esse foi um outro ponto que incomodou muito a gente, né? Do Uhum. quanto que tinha uma produção que tinha que ser muito grande, porque, né, a produção de conteúdo tem que ser diária, se não mais de uma vez ao dia, e que é muito difícil você manter a qualidade dos seus conteúdos com esse nível de produção, né? Porque é diferente de se você vai fazer uma palestra, por exemplo, né? Você no doutorado, eu no mestrado. Quando a gente vai fazer a defesa, a gente está muito pronta para fazer a defesa. A gente já estudou tudo que tinha para estudar daquele tema, né? É muito confortável, mas ter que ficar produzindo conteúdos o tempo todo, por vezes faz com que os conteúdos não fiquem da qualidade como eu gostaria de me apresentar. E isso era uma das coisas que também me incomodava muito. Sim, eu acho que tem uma certa desconexão também com o objetivo, né, Fê? Porque assim, a gente não Enfim. tem essa questão com a exposição, por exemplo, que é um dos pontos que a gente trata quando a gente pensa em se promover por meio das redes sociais. Tem muitos profissionais que não querem se expor, que não querem ter esse nível de exposição. Mas eu acho que tem a ver bastante com o objetivo. Porque se o objetivo é conseguir mais pacientes, mais clientes, parece que é um caminho um tanto quanto longo para chegar nisso, né? E a gente tinha uma urgência na época, que eu acho que é a urgência da maioria dos profissionais de psicologia que estão nos acompanhando e que a gente tem encontrado, que é de montar o consultório para agora, né? Que é de fechar a agenda para agora. E aí, quando a gente fala de
um trabalho que precisa ser constante, que precisa ser intenso, que você precisa de uma produção assim muito muito maior do que se espera, né? Porque assim, é interessante, eu acho que muitos profissionais de psicologia gostam, por exemplo, de produzir um texto, de falar sobre determinado assunto. E tudo bem, eu acho que faz parte da nossa profissão mesmo, né? A gente gosta de ensinar algumas coisas a respeito da psicologia, de dar luz a algumas temáticas. E às vezes a gente faz isso por meio de vídeo, por meio de texto e tudo mais. Mas é diferente de você fazer disso o seu trabalho diário. E aí é que a coisa fica Uhum. pesada, porque você está focando num objetivo, que é fechar a sua agenda, mas você está fazendo um outro trabalho em cima disso. Significa que Sim, Instagram nunca vai dar resultado? Claro que não, né? Eu acho que dá resultado, porque senão muita gente não falaria disso. É um meio de marketing digital que possivelmente funciona. A grande questão é o tempo que você dispõe para isso, né? O tempo que você dispõe para isso e o seu objetivo diante disso. Se o seu objetivo é de um prazo um pouco mais curto, eu acho que fica descompassado. Eu acho que sim. fica fora daquilo que você está se propondo a fazer e o que você tem expectativa de que seja realizado através desse trabalho, né? Fora do trabalho intenso que isso causa, né? Sim, acho que é isso, assim, é outro trabalho mesmo, né? Você fazer, criar conteúdos, fazer vídeos, fazer textos, etc. Eu acho que tem um ponto, quando ele deixa de ser uma coisa de, eu tô fazendo um texto aqui porque eu quero divulgar esse conteúdo, eu acho que esse tema é pouco falado, eu acho que esse tema é pouco abordado, é diferente de você falar, eu tô fazendo um conteúdo porque eu quero que as pessoas me conheçam e eu quero que as pessoas entrem em contato comigo para um atendimento de psicoterapia, por exemplo, né? Uhum. Existem mil outras formas de fazer marketing que é muito mais certeiro mesmo, né? Porque o caminho que você faz é um caminho muito grande, né? E às vezes a pessoa que vai entrar em contato com o seu conteúdo é uma pessoa que não está interessada, ou é uma pessoa que está interessada e que já tem uma terapeuta, né? Quantas Uhum. psicólogas que a gente não tem de colegas que criam uma conta profissional e etc. E aí tem, sei lá, os seus 200, 300, às vezes 500 seguidores, mas mais da metade são de colegas que não vão ser futuros pacientes, não vão ser pessoas que enfim, vão contratar o serviço, por mais que sejam pessoas que consumam o conteúdo, né? Tem um perfil muito diferente das pessoas que estão procurando e que estão querendo encontrar alguém para fechar um serviço, é diferente das pessoas que gostam de ver imagens fofas, né? Ou vídeos interessantes, ou engraçadinhos, ou enfim, é outra proposta, né? Uhum. Outro conceito. Sim, que é diferente de quem de fato é interessado em conteúdos de psicologia. Às vezes você produz um conteúdo muito bom, mas as pessoas são interessadas no seu conteúdo e não necessariamente na terapia com você. Então, é um caminho, acho que um tanto quanto longo até chegar em realmente quem você quer atingir, de você conseguir encontrar as pessoas que de fato estão procurando. Eu acho que tem uma questão que é básica, assim. Dificilmente alguém vai no Instagram e colocar psicólogo online, quero me consultar, algo nesse sentido, né? Dificilmente, Sim, porque não é ali que as pessoas procuram esse tipo de serviço. Então, o que a sim, gente traz assim de problemática é de que talvez você esteja querendo oferecer um certo tipo de serviço no lugar errado, né? Você está querendo oferecer uma coisa no lugar errado. Significa que, então eu não preciso ter conta profissional. Precisar, você não precisa. Se você tem vontade, se você quer, se é uma coisa que te faz bem, que você acha que, eu quero sim, eu tenho isso como objetivo, legal, aí está alinhado. Você quer ser alguém da internet, sim, você quer trabalhar com conteúdos digitais. Mas se o seu objetivo é conseguir mais pacientes, a gente diria que esse não é o melhor caminho. Porque você tem sim, um tempo para conseguir fazer com que as coisas aconteçam, e isso exige demais de você a nível de produção de conteúdo. E além dessa sim, questão da quantidade de produção de conteúdo, tem a qualidade desse conteúdo, né? Que é uma coisa, é um ponto bastante importante da gente conversar, que é
Sim. quanta qualidade tem um conteúdo que você tem que ficar preparando às vezes às pressas, ou que você acaba meio que caindo na ideia do marketing digital, né? De acabar fazendo alguns conteúdos rasos, né? Sei lá, tem as Sim. dancinhas da moda, tem os Reels, né? Que são da moda, e às vezes são conteúdos que são um tanto quanto rasos para aquilo que você está querendo oferecer, que é a psicoterapia, né? Sim. Não, eu acho que é isso, assim, não é. E acho que tem uma questão da sociedade, né? Às vezes, para você tratar com a excelência que deveria ser tratada, por exemplo, um tema que é muito em voga, como a depressão, né? Existem muitos níveis, muitas nuances. Existem pessoas deprimidas que estão à beira de um colapso. Existem pessoas deprimidas que talvez estejam ali nos seus primeiros sintomas, que nem fechariam um diagnóstico. Ter a pretensão de, em menos de 15 segundos, passar uma mensagem que de fato seja para todas essas pessoas, é difícil, né? Não é, e que seja uma mensagem que de fato seja acolhedora, que de fato seja, enfim, direcionada e particular para todo mundo, é muito difícil acertar isso, né? Ainda mais no tempo que se tem. E aí o que acontece é isso mesmo, a qualidade do conteúdo acaba caindo e se fica numa coisa muito superficial. E por vezes essa não é a imagem que se gostaria de fazer, mas e acho que o tema da live, o nome da live é excelente, né? Porque é refém, né? Que você fala, putz, eu até gostaria de pensar melhor, fazer melhor, bolar um texto melhor, um vídeo melhor, uma imagem melhor, mas eu preciso postar todo dia, porque eu ouvi que essa é a regra. Ou eu preciso ter toda semana uma novidade, porque eu ouvi que essa é a regra. E aí você acaba ficando refém de uma coisa que deixa, inclusive, de ser prazerosa, né? Porque para muitas pessoas é um prazer poder divulgar conteúdo, poder fazer. Mas aí você começa a ter uma perda de qualidade que acaba afetando tudo em cadeia, né? Sim, com certeza. E eu acho que mais uma vez você cai no erro de não conseguir atingir o seu objetivo, né? Porque Sim. se você não consegue entregar um conteúdo de qualidade também, isso impacta. Porque por mais que a gente entenda que a grande maioria das pessoas que estão no seu Instagram não são pessoas que vão querer consumir o seu serviço, não o seu conteúdo, mas o seu serviço, pode ser que ainda que tenha alguém ali, se você começa a decair demais a qualidade do conteúdo, talvez isso se torne algo questionável. Então, eu acho que é bem isso, assim, você se torna refém de um meio que não é o melhor meio para construir aquilo que é seu objetivo, que é construir seu consultório, que é fechar a sua agenda, né? Que é ter fluxo de Sim. pacientes e, enfim, conseguir viver de fato de consultório, que é um grande desafio do psicólogo hoje, né? Aliás, vem sendo um grande desafio ao longo dos anos. E a gente se propôs exatamente a solucionar esse desafio, né? Então a gente reconhece essas Sim. dores e as dificuldades que isso traz. E a gente está aqui para dizer que não existe só o marketing digital por meio das redes sociais, que isso é uma questão que alguns psicólogos já chegaram para a gente achando que era o único meio, assim, não era nem uma questão eu quero trabalhar com redes sociais, ou uma questão de que, sei lá, me ensinaram assim, mas eu pesquisei e eu não achei nada diferente. Então, acho que é o que eu Sim. tenho que fazer, né? E aí a gente vai conversando e desmistificando essa ideia e mostrando que existe um outro caminho, que existe um marketing certeiro, que o marketing Sim. tem muito a ver com estar no lugar onde de fato a pessoa está procurando o seu trabalho, né? Eu acho que esse é o princípio, assim, você estar no lugar certo, porque senão você acaba encontrando várias outras coisas pelo caminho. Pode ser que você encontre alguém perdido querendo aquilo que você está oferecendo? Pode. Mas não Sim. significa que tá dando certo, né? Sim, é um caminho muito maior, né? Entre uma pessoa presa no feed do Reels, assistir um Reels que alguém fez que é legal, de entrar no Instagram da pessoa, de acessar, entrar em contato, mandar um direct, enfim,
em uma mensagem entrar em contato, de fato agendar, de fato topar pagar o valor que aquela pessoa se propõe a cobrar. É um caminho muito longo, né? Quantos mal entendidos às vezes não acontecem no meio do caminho, né? De achar que o atendimento é gratuito, de achar que é por um valor muito abaixo do que a média do CFP propõe. Tem uma margem para muitos mal entendidos, assim. E acho que tem um outro ponto que eu fiquei pensando quando a gente estava falando dessa questão da qualidade, que acontece muito, eu vejo muito acontecer, de que, bom, tem o imperativo de que se precisa manter a produção, né, de conteúdos o tempo todo, e muitas vezes o que os psicólogos acabam fazendo para tentar manter essa produção, né, que seria, enfim, a lei lá de manter a qualidade do Instagram, é de começar a falar sobre a vida pessoal. E começar a mostrar a rotina diária e começar a mostrar a vida pessoal, porque, né, é um pouco mais fácil de produzir esse conteúdo, não precisa se preocupar tanto com a qualidade dele. E é muito curioso, porque na minha dissertação de mestrado, eu acabei encontrando um termo americano em inglês, que chama self-disclosure, que é o quanto do terapeuta ele se mostra para o paciente, para o cliente, enfim. E é muito interessante, né? Os americanos adoram gráficos e estudos quantitativos e etc. E tem uma série de estudos que mostram o quanto maior o self-disclosure, ou seja, quanto mais o terapeuta fala sobre si, sobre a sua vida, expõe a sua vida, o quanto que isso vai reduzindo a capacidade de qualidade no atendimento terapêutico, né? O quanto que isso é inversamente proporcional. Então, quanto mais se fala sobre o terapeuta, menos a qualidade terapêutica acontece, né? Menos qualidade terapêutica tem nos atendimentos. E o quanto que isso é problemático. Nossa, demais, demais. Eu acho que aí a gente entra em pontos que são da profissão, né? Que são da nossa atuação, que tem a ver com a nossa ética. Então, eu acho que a gente precisa ter total cuidado quando a gente pensa em utilizar esses meios para captação de pacientes e pensar realmente sobre esses limites, né? Até onde eu mostro, o que de fato eu devo mostrar. Será que isso é saudável para a relação terapeuta-paciente? Será que isso interfere, né, no meu consultório, na qualidade do meu atendimento? Achei muito interessante esse termo e Esse achei termo, que né? sim, e achei que convoca a gente a pensar realmente que tipo de marketing se está produzindo para a nossa categoria e se ele de fato conversa com a nossa categoria, com o que a gente se propõe, Sim. porque pode conversar com várias outras, né? Mas assim, eu acho que com a psicologia tem várias problemáticas em volta disso e que a gente precisa tomar cuidado e olhar com um pouco mais de critério, né? E buscar alternativas porque existem, né? Ao contrário do Sim. que é vendido, existem alternativas muito eficientes, inclusive, para que você consiga fechar sua agenda, enfim. Sim. E eu acho que é isso. A gente acaba passando, né, no Instagram, nessa coisa de produzir todo dia e manter os conteúdos, a gente acaba deixando de lado conceitos que são clássicos, inclusive, né? A questão da transferência, a questão da projeção, o quanto isso já acontece independente do paciente seguir você nas redes sociais e ver o que você comeu no café da manhã, o que você está fazendo no período da tarde, se você é casado ou não, se o seu filho está doente ou não. Né? Esses elementos eles já estão em jogo no processo terapêutico, independente disso. Potencializar a presença deles, por vezes, é um problema, né? Normalmente é fonte de manejo, né? Você fala, putz, tem que manejar a transferência, tem que entender o que está acontecendo, quais são as projeções, em que lugar que essa pessoa está me colocando. E aí, juntar isso junto com toda uma exposição nas redes sociais, muitas vezes causa mais uma problemática do que, de fato, ajudar no processo terapêutico daquela pessoa. Sim, e assim, eu tava pensando aqui, Fê, que assim, ao mesmo tempo que existe essa problemática para quem se propõe a fazer, eu sei que existem vários outros profissionais que não se propõem a fazer isso, e aí ficam meio que num limbo, assim, ou acabam desistindo de vez da ideia de viver de consultório, ou acabam colocando o consultório num lugar secundário, né? Eu vou precisar Não fazer tem jeito. qualquer outra coisa, mas não tem jeito.
Porque quando nós duas fomos estudar marketing digital para psicólogos, o que a gente encontrou foi isso, foi redes sociais, tem um nicho, produza conteúdo, publique sempre, faça muitos stories, todas aquelas regras que a gente encontra quando a gente vai falar de marketing digital no Instagram. E que eu sei que funcionam, senão não estariam aí, né? Senão essas ideias não estariam sendo difundidas e bem difundidas. O que a gente traz aqui é justamente o quanto isso funciona para a nossa categoria. Para aquilo que a gente se propõe conseguir pacientes a fazer. Né? E para conseguir pacientes, que é o objetivo maior, né? Assim, acho que esse boom de psicólogos no Instagram tem a ver com isso. Se a gente for fazer uma pesquisa, a grande maioria está no Instagram porque quer mais pacientes, porque quer fechar a agenda. Então, o que a gente está dizendo aqui, o objetivo não está de acordo com o meio. É isso. Existe outra forma de fazer, muito mais certeira, muito mais assertiva, e que você consegue, de fato, concluir com esses objetivos, né? Sim, eu acho que isso é uma questão muito interessante, do quanto que às vezes as pessoas abrem mão mesmo. Falam, não, eu não tenho como começar o meu consultório, ou porque, né, eu não vou criar um Instagram porque eu sou tímido, ou porque eu não quero, ou porque, sei lá, a minha abordagem é muito mais restrita nesses termos, assim, eu não quero ter todo esse tipo de vínculo com os meus pacientes. Ou seja, porque falou, bom, para eu conseguir pacientes não é pelo Instagram, vai ter que ser por indicação, e eu não sei como que eu vou fazer isso, e fica de mãos atadas, né? Fala assim, eu até queria, mas eu não vou conseguir, né? Porque não é possível, é melhor eu procurar um outro trabalho, fazer outra coisa, e é muito, eu não sei, eu acho muito triste quando as pessoas desistem da psicologia por isso, né? Se desiste porque achou uma outra vocação, porque quer fazer uma outra opção, enfim, é diferente, né? De você falar, não, eu acho que não tem ninguém no mundo que quer contratar os meus serviços. Porque é mentira. Né? Exatamente. Procuram demais, né? A gente consegue ver em algumas ferramentas, em pesquisas, o quanto as pessoas têm procurado mais atendimento psicológico, o quanto as pessoas estão precisando de atendimento psicológico, o quanto a saúde mental está assim, em pauta nesse momento, principalmente agora que a gente está no meio de uma pandemia, vivenciando uma pandemia que tem sido catastrófica para muitas áreas da nossa vida. E então, assim, alguma coisa está descompassada. Se tem um monte de gente precisando de cuidados, de atendimento, se o nosso trabalho está sendo requisitado, cada vez mais difundido, pesquisas falam sobre a importância do psicólogo, a necessidade de mais psicólogos. A mídia fala sobre isso, faz algumas reportagens a respeito. Então, alguma coisa está descompassada. Porque é que um grande volume de profissionais não está conseguindo, de fato, fechar a agenda, não está conseguindo, de fato, cobrar um valor justo pelos seus atendimentos, oferecer um trabalho de qualidade. Quando a gente fala de cobrar um valor justo, a gente está falando de qualidade também. Então, são coisas intimamente ligadas. E por que é que isso não está acontecendo? E eu acredito, eu sei que a Fernanda também, de que falta, de fato, falar sobre meios que, de fato, fazem o que a gente se propõe a fazer. Que, de fato, levem as pessoas a alcançarem esse objetivo de fechar a sua agenda, de construir o seu consultório, de viver desse consultório, de poder se dedicar a isso, né? E oferecer um trabalho, de fato, de qualidade. Nossa, completamente, assim. E que é isso, assim, do quanto que a gente teve colegas que o consultório fechou, né, entre aspas, porque não tinha mais pacientes, os pacientes foram embora e etc. durante o ano de 2020, e o quanto que a gente, na contramão, fechou o nosso consultório em menos de 3 meses, né? Foi do zero ao 20 em menos de 3 meses, né? Então, é muito claro pra gente o quanto que a conta não fecha. Como assim? Né? Como assim você acredita que não tem ninguém no consultório, que não tem ninguém interessado? E que é isso, do quanto que a gente foi vendo, tanto né, com algumas amigas que a gente foi
enfim, guiando e depois com os mentorandos, do quanto que é simplesmente uma falta de estar no lugar certo, na hora certa e preparado para receber essa demanda, né? É disso que se trata o método independente. É colocar você, né, fazer essa ponte junto com a pessoa que está procurando o seu serviço e deixar você preparado para conseguir receber. Né? Sim. Não se trata de outra coisa. Exatamente. Assim, é muito interessante o quanto a gente percebe que assim que as pessoas conseguem entender, né, principalmente com os nossos mentorandos a gente viu isso, assim que conseguiram entender, conseguiram se preparar, estar de fato preparados para receber essas pessoas e se colocarem no lugar certo, para de fato essas pessoas encontrarem o seu trabalho, a diferença que isso fez na vida deles, a mudança que isso fez para eles, para o consultório, para as expectativas, para a qualidade do consultório, para a qualidade de vida também. Então, assim, é muito interessante ver essa transformação que o método independente de fato traz para a vida dos profissionais de psicologia, né? E que vem de uma proposta completamente diferente. Significa que, mas eu gosto de redes sociais, eu gosto de Instagram, eu não posso fazer? Pode, claro que pode. O que a gente está falando é tem muitos profissionais que não gostam, que não querem, mas estão e acabam se frustrando demais com esse processo. Porque de fato é um processo que exige tempo, é um processo que exige outras coisas e que muitas vezes não encontra aquilo que você está esperando, que é encontrar pacientes. Eu acho que é aí que está a grande questão, né? Sim, e que eu acho que é isso, né? O quanto que são trabalhos diferentes, né? Você querer trabalhar no consultório e fazer uma estratégia de marketing sobre como conseguir captar pacientes, como conseguir colocar tudo isso em questão, né? É diferente de você querer divulgar conteúdos da psicologia. São duas coisas diferentes. Né? E tudo bem se você quiser divulgar conteúdos da psicologia. Tem assuntos que às vezes, né, eu acho que eu gostaria de falar todos os dias, porque ainda são muito mal interpretados, né? Tem muitos preconceitos, muitos enganos, né, sobre muitos assuntos que a gente trata no cotidiano da psicologia. Mas se eu quero procurar, né, expandir meu consultório, aumentar o número de pacientes, fechar minha agenda, existem atalhos muito mais rápidos, né, e muito mais certeiros do que fazer toda essa volta pelo Instagram, né? E é isso, assim, o não precisar ficar refém é justamente nesse sentido, assim, você não precisa. Se você quiser, você pode fazer, claro que pode fazer. Gosta de fazer, é ótimo, né? É importante, precisamos falar mais sobre vários assuntos, mas você não é obrigado. Esse é o Exatamente. grande ponto. Eu acho que esse é o grande ponto, você não ser obrigado. E você estava falando sobre o conteúdo, tem algumas coisas que você gostaria de falar sempre, né? Eu fiquei pensando numa outra questão também importante sobre o Instagram, que é do quanto às vezes a gente fica nessa de produzir conteúdo e acaba passando por cima daquilo que é o desejo de quem está recebendo esse conteúdo. Será que aquilo que a gente está se propondo a falar de fato está alcançando essas pessoas? E será que é isso que as pessoas estão buscando? Né? Será que é esse conteúdo que conversa com aquilo que ela está esperando? E eu acho que isso casa bastante com a angústia da live anterior, que a gente fala de nicho. Do quanto é difícil a gente encontrar um nicho, porque a gente às vezes não sabe, primeiro, se é aquilo que a gente quer ficar falando para sempre, né? Ou por um bom tempo da nossa vida. E também se é aquilo que as pessoas estão, de fato, procurando, se é aquilo que realmente faz sentido para essas pessoas, né? Sim, sim, eu concordo. Acho que a gente acabou recebendo uma pergunta. Oi, Kátia. Para falar um pouquinho mais sobre o método. O método ele tem, na verdade, 6 pilares. Eu não vou me estender aqui em entrar nos detalhes do método, etc. Mas se você quiser, Kátia, mande um direct pra gente e a gente marca uma conversa para te explicar direitinho como é que funciona, quais que são os passo a passo. Se você entrar também no site, tem lá bonitinho explicando cada pilar do método e etc. Mas se quiser, é só mandar um direct e a gente marca uma conversa. Sim, mais fácil. Mas assim, é isso, né? Acho que tá lá bem explicadinho e conversa com a gente. A gente gosta de marcar essa conversa para saber em que momento vocês estão.
que vocês estão querendo fazer da carreira de vocês, quais as expectativas. E aí a gente apresenta o método, conversa certinho, faz tudo bastante ajustado, individualizado. Eu queria dar boa tarde para o Cleiton, o nosso parceiro da contabilidade. Muito boa tarde, Não, obrigada por estar Salvador. aqui. É o Salvador. Inclusive, eu fiz um story sobre um vídeo do Cleiton. Se você é psicólogo, se você pagou Carnê-Leão, se você pagou INSS, corre lá no vídeo dele, conversa com ele, porque ele tem algumas coisas para falar para vocês. E a Valéria, né? Nossa mentoranda linda. Mentoranda. Muito maravilhosa. Boa tarde para você também. Mas, seguindo aqui o que a gente estava falando, né, Fê? Eu acho que a grande resposta dessa live é justamente de que não, você não precisa ser refém de Instagram e de rede social nenhuma, principalmente se o seu objetivo de fato é construir o seu consultório, fechar a sua agenda, manter fluxo de pacientes, conseguir cobrar um valor justo, né? Afinal, a gente tem uma tabela referência, mas o que a gente vê é que o contrário disso, né? Muitos profissionais estão vivendo bem o contrário da tabela e aí fala, nossa, nunca nem consegui chegar no valor mínimo da tabela e com certeza não ficar refém de redes sociais nem de indicações. Eu acho que é muito prejudicial você ter um negócio, porque o consultório é um negócio, né? Afinal, você está oferecendo um serviço para alguém e essa pessoa está consumindo em função de outras coisas, assim, em função de coisas que não dependem de você, que não te tornam independente. Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, é por isso que chamamos de consultório independente, porque a gente quer independência e autonomia, né, Fê? Sim. Sim, porque é isso, é um outro trabalho, né? Se você depende de um trabalho nas redes sociais para conseguir fazer um trabalho no consultório, você fica completamente condicionado, né? Uma coisa só acontece se tiver a outra. E aí, de repente, digamos que você tenha 2 filhos pequenos e um tá doente, e aí como é que você vai ficar fazendo produzir conteúdo e dar conta dos pacientes, dar conta das, né? Começa a ficar uma sobrecarga, né? E acho que essa é uma das coisas que também a gente fala muito no método independente, de que a proposta de você conseguir consolidar o seu consultório, conseguir ter todo um fluxo de pacientes, é inclusive para poder te dar tempo de fazer as outras coisas, de cuidar da sua saúde mental, de viver as coisas com a sua família, de estar presente nos momentos importantes, né, de poder estudar, de poder fazer. Isso é super importante, porque às vezes a gente vai falando de trabalho e parece a corrida maluca da produtividade, né? Não, tem que fazer. E, gente, nós somos profissionais da área da saúde mental, né? Pessoal, como assim? Veja bem. Veja bem, né? A gente precisa se respeitar. A gente tem que cuidar de nós em primeiro lugar, né? E o próprio trabalho de consultório já envolve tantas outras coisas, porque a gente sabe que a gente precisa fazer supervisão, a gente precisa estudar um caso. O caso não é só no momento em que você está ali, né? 50 minutos, 1 hora com o seu paciente. Você tem outras coisas para fazer. Você tem o tempo de prontuário, você tem o seu projeto terapêutico para essa pessoa, você tem, né, um plano de atendimento. Enfim, tem várias coisas que envolvem o consultório e que a realidade que alguns lugares te dá, né, de ou você lotar demais a agenda com pessoas pagando menos, e aí você acaba lotando muito a sua agenda e aí você não consegue fazer outras coisas. Ou você ter um trabalho no CLT e o seu consultório ser um anexo, né? Ser assim, um a mais. E aí você tá trabalhando muitas horas, atendendo muita gente ao mesmo tempo. Então fica inviável para a qualidade do atendimento, do serviço que você está prestando. Fica inviável para sua qualidade de vida. Totalmente inviável. Fica inviável para sua profissão, para sua carreira, porque você quer crescer, você quer fazer outros cursos, quer passar por supervisão, né? Enfim, se tornar um profissional melhor cada dia. Eu acho que esse é o objetivo de muitos profissionais. Então, eu acho que existem alguns ajustes importantes a serem feitos quando a gente fala do objetivo de viver de consultório. E tudo isso a gente trata bastante aqui, né, Fê? Aqui e no método independente, então, com muita profundidade. Sim. Né?
Sim, porque eu acho que é isso, né? Esse é o objetivo mesmo, né? Quando a gente fala de independência, de consultório independente, é em todos os possíveis sentidos e trocadilhos, né? E também passa por você não ser refém do seu próprio consultório. Porque muitas pessoas acabam montando o consultório, empuxa a agenda, atende 10, 12, 15 pessoas por dia, né? Passa o dia inteiro no consultório, os valores estão super desajustados, e isso faz com que a pessoa tenha que trabalhar muitas horas, e, e no final do dia parece que a conta quase não fecha, sabe? Você fala, pô, trabalho tanto, tô lutando tanto, tô esforçando tanto, Uhum. e parece que o retorno não vem, né? E do quanto que quando a gente de fato tem um planejamento, de fato traça uma estratégia e consegue fazer com que tenha um tanto de balanço, né? As coisas todas melhoram, né? A qualidade de vida como um todo. Sim, tudo começa a fluir, né, Fê? Eu acho que a autonomia tem que ser o nosso objetivo quando a gente fala de consultório, e aí é autonomia para conseguir mais pacientes, né? Autonomia para você manter o seu consultório, para você gerenciar o seu consultório, enfim, tem uma série de pontos que a gente conversa, que a gente separou, que o método independente abrange para você de fato ter um Sim, consultório independente, independente de tudo, independente de pessoas, independente inclusive de redes sociais como marketing, porque a gente fala de um marketing certeiro, de um marketing onde você sim, oferece o seu trabalho, onde de fato as pessoas estão procurando. E eu acho que esse tem que ser o sim, princípio, né? E de alinhar mesmo objetivo com processo. Se eu tenho um determinado objetivo, qual é o processo para alcançar aquele objetivo? É um processo eficaz ou não? E aí a gente responde mais uma pergunta, né? Que é: o Instagram não é o melhor processo para que você consiga fechar a sua sim, agenda. Não seria. sim, Seria para outras coisas, te ajuda em outras questões, mas eu acho que nessa questão específica não. E sim. até porque tem outros fatores que englobam isso. E eu acho que é isso, né, Fê? Assim. Sim, eu acho que tem uma questão do atalho, né? Porque é isso, às vezes a gente, e eu como uma boa ansiosa que sou, tenho um afã de fazer, né? Ai, precisa fazer, 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 preciso sair correndo, preciso fazer, fazer, fazer. E às vezes a gente não tá nem vendo para onde a gente está fazendo as coisas, né? Uhum. E é isso, você escuta em algum lugar, você ouve alguém falando e fala assim, não, porque o lance é você ter um Instagram profissional. E você fala, então tá bom, vou fazer um Instagram profissional, e aí eu vou tirar uma foto, e aí eu tenho que fazer publicação, e aí de repente você nem se planejou, e nem entendeu qual que é o seu objetivo, para poder fazer a pergunta de, bom, será que um Instagram profissional é o caminho mais rápido que me leva até o objetivo? Né? Porque é disso que se trata. O método independente como um todo, ele se trata de um atalho. Se você quiser fazer sozinho, você pode tentar fazer sozinho, tanto que a gente fez, né? Uhum. Demoramos aí, sei lá, uns 3 anos e menos uns, sei lá quantos mil reais na conta. Verdade. Mas, mas é disso que se trata, né? O método independente, ele é um atalho, né? É falar assim, olha, tem uma série de lugares, vamos pensar o que faz sentido para você e quais que são os caminhos que fazem sentido, né? E sem dúvida não passa por ficar dependendo de Instagram e de ficar publicando. A gente quer diminuir o trabalho, né? Para poder focar É, em outras coisas, não aumentar o trabalho. não aumentar, a ideia é diminuir, o objetivo é outro. Bom, gente, eu acho que por hoje é o que a gente tinha para conversar com vocês. Muito obrigada para quem participou, para quem mandou pergunta, conversou aqui com a gente. Se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer, manda um direct para a gente está sempre respondendo todo mundo, sempre procurando espaço para falar com todo mundo. A gente gosta muito dessa ideia de falar mais no individual. Então, venham Uhum. falar com a gente, venham conversar com a gente, tirar suas dúvidas, que nós estamos disponíveis. Sim, sim. E se alguém ficar interessado, né, em fazer essa trajetória, dar esse passo à frente do método independente individual, manda um direct, a gente vai conversar, porque, né, é individual porque a gente precisa entender as particularidades de cada um, apesar de sermos todos psicólogos, somos todos diferentes. É verdade, temos as nossas particularidades, né? Bom, pessoal, um beijo e até quinta-feira que a gente vai ter mais um
bate-papo aqui com vocês. Vai ser super especial, inclusive. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.